Fala, você que está aqui acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups. Eu estou aqui agora com um convidado especial que a gente vai fazer essa entrevista, esse bate-papo, que é o Henrique Volpi, ele que é cofundador do Grupo Cacau, que é um grupo empresarial que ele vai trazer mais detalhes aqui para a gente, vai falar sobre como funciona tecnologias e de várias empresas que eles têm no grupo. Henrique, obrigado pelo teu tempo, obrigado por você estar aqui compartilhando a tua história, compartilhando tua experiência com o pessoal que acompanha a gente e quer crescer suas startups. Obrigado, viu, Henrique? Imagina, Gerson, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho da história da Cacau. Vamos lá, Henrique. A gente conversou muito rápido antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Eu até prefiro, muitas vezes, quando eu vou fazer conversas desse bate-papo, eu até prefiro nem saber muito sobre o negócio para não ficar muito enviesado. Eu prefiro chegar mais neutro mesmo para a gente conversar e sair surgindo esse papo. Então, você me falou que o Grupo Cacau tem uma série de empresas, se eu não me engano, 12. Eu queria que você falasse para o pessoal aqui o que é o grupo e começar a dar um pouquinho aí sobre o que são essas empresas que fazem parte aí desse teu grupo, tá? Não, claro, Gerson. Primeiro, assim, uma observação aí para todos. A gente se organizou como grupo, mas é um pequeno grupo, né? Então, não é para o pessoal imaginar uma Raizen ou uma empresa nesse nível. Mas a Cacau, Cacau Seguros, ela surgiu há 8 anos atrás, num boom de inovação que a gente teve aqui no Brasil, com fintechs e insurtechs também. Todo mundo lembra aí do case do Nubank, do case do Banco Neon, no caso de fintech, e a gente participou ativamente no caso de insurtech com outras empresas como Minuto Seguro, Pitts e assim por diante. A gente começou no modelo de NDA, ou seja, a gente fazia digitalmente tudo aquilo que a seguradora deveria fazer e não fazia. A nossa tese é que era possível vender um seguro digital, no formato digital, sem intervenção humana, ou seja, totalmente de forma digital e robótica, e contra todos e contra todos, porque todo mundo das seguradoras e todas as corretoras e todo mundo do ecossistema de seguros falava que isso não seria possível sem a ajuda de alguém no telefone. Isso realmente aconteceu, isso há 8 anos atrás. A gente foi evoluindo o modelo, a gente começou com um seguro bem simples de residencial, depois a gente evoluiu para o seguro de smartphone, que hoje é o nosso carro-chefe, seguro de celular, que é uma demanda muito grande no Brasil, uma realidade no Brasil que passa a ser agora uma necessidade regional e até internacional. Você está tendo roubos de celulares na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Então, acaba sendo um produto global e que é central na vida de todo mundo. A gente, no começo, fazia parcerias com seguradoras. Então, a gente fez parceria, por exemplo, com a Generali, a gente fez parcerias com resseguradores também, e fomos desenvolvendo até chegar no momento de nos tornarmos uma pequena seguradora digital. Lá no começo da Cacau, a gente participou ativamente do ecossistema de inovação e fomos fundadores e o primeiro presidente da Associação Brasileira de Insurtech. E conseguimos ali um trabalho árduo, porém em conjunto com o órgão regulador, que é a SUSEP. A SUSEP seria o equivalente ao Banco Central do ambiente de seguros, né, do mundo de seguros, criar uma série de inovações, como a apólice digital, e depois, o que ficou mais famoso, inclusive mundialmente, o sandbox regulatório. O sandbox regulatório, como o próprio nome diz, você abre a sua seguradora ali por um prazo limitado, com algumas regras limitadas pelo órgão regulador, e pode testar dentro da sua caixinha de areia. Isso foi bastante inovador pela SUSEP. Apenas 2 outros países fizeram um modelo parecido, que no caso foi Inglaterra e Singapura, e esse modelo acabou elevando em 20% o número de seguradoras no Brasil. A gente já está na terceira turma, tiveram 3 edições, e a partir de agora, da terceira edição, aí na gestão do Ottaviani e da Júlia, ele passa a ser um edital constante, ou seja, hoje qualquer inovador que queira ter uma seguradora digital, basta entrar no site da SUSEP, buscar as informações e seguir ali o processo. Há 2 anos atrás, a gente percebeu que o mercado queria, além de parceria com a Cacau Seguros, consumir a nossa tecnologia. Então, nós lançamos a Cacau Tech, uma empresa puramente de tecnologia, que faz licenciamento de software no modelo de SaaS, e começamos a licenciar o nosso produto para o mercado. A Cacau Tech cresceu muito, ela hoje tem soluções de cibersegurança, de inteligência artificial, de RPA, conta com 45 colaboradores, e a gente acaba aqui, os sócios,
eu e o meu cofundador, Marcelo Torres, a gente se divide aí em tempo entre as duas empresas, mas as duas empresas têm um time de gestão próprio, uma seguradora, propriamente dita, e a outra uma empresa de tecnologia. Cara, deixa eu entender uma coisa. Você falou uma coisa muito interessante, que é o seguro de smartphone, né? Porque o smartphone hoje ele é quase um bem, né? Os valores aí, o iPhone na casa dos 10 mil e poucos reais, né? Então, assim, fala um pouquinho assim dessa curiosidade, né? Porque é uma coisa que antigamente seguro era só para carro, seguro de imóveis e coisa do tipo assim, mas como é que surgiu esse viés aí, esse mercado, né? Então, é muito interessante, como você mesmo falou, Gerson. Na verdade, a hipótese surgiu com um roubo de celular, né? E aquilo que precisa ser feito para repor. Mas como você falou, cada vez mais caro, com mais alto nível de processamento, com mais alto nível de fotografia, você tem toda a sua vida ali do ponto de vista de comunicação, você tem toda a sua vida ali, às vezes bancária, de transações financeiras, carteiras digitais, cripto e tudo mais. Então, ele é central para a vida de pessoas de todas as classes sociais. A Cacau ela nasceu com um DNA de inclusão financeira, então a gente sempre buscou ofertar produtos que fossem digitais, fáceis e baratos para toda a população, né? Então a gente está falando de iPhone, sim, iPhone custa 10 mil reais, mas 90% do mercado brasileiro é Android, são os outros telefones. Mas mesmo aquele telefone que custa menos do que um iPhone, 10 vezes menos do que um iPhone, R$ 1.000, R$ 1.200, ele é central na vida da pessoa, porque ela cobra ali o seu serviço pelo WhatsApp, ela tem a conta do Nubank no seu telefone, então para todo mundo isso é muito importante, e aí a gente tinha essa hipótese a ser testada, quer dizer, será que isso gera uma atração, uma necessidade de seguro? E a gente foi descobrir que sim. Então hoje, a gente está falando do mercado brasileiro de quase 2 bilhões de reais de seguro de celular, grande parte disso em operadoras de telefonia, em grandes varejos, mas também muitas startups, empresas inovadoras fazendo seguro de telefones usados, que é o nosso caso, por exemplo. A gente faz um telefone novo, faz um telefone usado, o importante é proteger a população. E no começo era muito curioso, a gente fez uma série, a gente acabou sendo convidado aí nesse mundo de inovação, até por conta da Associação Brasileira de Insurtech, a palestrar fora do Brasil. E aí o pessoal na Europa, ou na Ásia, ou nos Estados Unidos ficava achava meio estranho, na verdade. Pô, mas seguro de celular, né? Eles entendiam o conceito de quebra, mas não entendiam muito o conceito de roubo e furto. E na verdade, esse cenário mudou lá fora, né? É bem diferente no Brasil, né? Bem diferente, bem diferente. A gente brinca aqui, Gerson, aqui na Cacau, que toda vez que aparece aquela matéria ali na grande mídia, na Globo News ou na Rede Globo, ou Bandeirantes, dizendo, olha, aumentou o número de roubos de celulares em Ipanema, aumentou o número de roubos de celulares em São Paulo, na Faria Lima, acontecem duas coisas, né? Existe a mãe dos sócios acaba ligando para a gente, meu filho, você viu que aumentou esse número de roubos? E o efeito secundário e relevante também, um aumento de procura e contratação no seguro. Então, era um negócio muito particular do Brasil que acabou crescendo bastante. A gente recebeu, inclusive, recentemente uma demanda de Moçambique. Então, você vê que é um negócio quase que global. Você falou uma coisa interessante. Deixa eu só ver se eu entendi direito. Você falou que saem as notícias na Globo, por exemplo, aí por conta disso gera uma demanda pelo seguro, não é isso? Toda vez que você tem uma percepção maior de risco, Gerson, acaba ativando o seu produto, ou seja, acaba trazendo tração de pesquisa, e isso invariavelmente vai levar a mais vendas, seja pelos nossos canais diretos digitais ou por canal indireto, parceiros de varejo, entendeu? É muito parecido com o conceito de tempestade ou furacão na Flórida para residencial, ou aqui no Brasil inteiro para automóvel. Celular é a mesma coisa. Quando aumenta a percepção de risco, ou seja, maior criminalidade, aumenta a procura e, por consequência, aumenta as vendas também. Show. Deixa eu dar voltar um pouco aí, dar uns passos para trás, entender o seguinte. Vocês têm vários negócios, vocês têm várias empresas. Como foi que uma coisa levou a outra? É isso que eu quero dizer, assim, porque
tem o ovo e a galinha, né? Primeiro tem que ter o ovo ou a galinha, surgiu primeiro, aí depois do primeiro, para ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, vocês estão aí hoje com 12 negócios. Como é que foi sair de um para o segundo, né? O que levou vocês a criarem novas empresas? Tá. São dois negócios, tá, Gerson? Então, a Cacau Tech e a Cacau Seguros, a gente tem duas linhas de atuação. São Na dois. São verdade, dois ou são 12? Eu entendi errado. dois, Ah, eu não, entendi. pelo amor de Ah, Deus. não, eu entendi 12, ó. Eu confundi. 12 eu não teria mais cabelo. Exatamente. Tá. Não sei se estaria vivo. Mas, enfim, são dois que também geram uma complexidade. A gente deve terminar aí o ano com faturamento acima de 21 milhões do grupo, ou seja, das duas divisões. E, na verdade, essa é o ovo e a galinha, como você falou mesmo. Eu acho que vem de duas coisas. Primeiro, o mercado nos indicou. Então, logo no começo da Cacau, a gente teve o CEO de uma grande seguradora que nos procurou e queria contratar o nosso chatbot. A gente tinha desenvolvido um chatbot em NLP do Google estava ali entre os dois primeiros das Américas, né? Tinha a Maia da Lemonade e tinha a Ana da Cacau. E a gente não tinha esse modelo, porque o nosso modelo era assim, não, a gente vai vender seguro, vai fazer o que você deveria fazer no digital, vou subscrever o risco para o seu balanço. Não era um modelo de licenciamento ou de aluguel de alguma coisa. Então, esse foi o primeiro input lá no começo da Cacau que a gente, por teimosia de empreendedor de largada, a gente não enxergou. Depois, quando você vai ficando mais maduro na sua jornada de empreendedorismo, você começa a identificar oportunidades adjacentes, que foi o caso, e que às vezes podem ser super bacana, super rentável, de alto crescimento também. E, claro, você está tomando mais risco, você está aumentando a complexidade de administração do grupo como um todo, mas eu acho que vem desses dois fatores. Primeiro, uma indicação do mercado clara, olha, eu preciso disso, depois a gente decidiu, tá bom, vamos criar uma entidade legal e vamos fazer um teste. Em um mês a gente vendeu a primeira solução. Então a gente chegou à conclusão que sim, aquela era uma tese que poderia ser testada. E depois acho que a maturidade, você vai vendo, você vai observando e vai ganhando confiança para empreender em diversos segmentos. Agora, por exemplo, a Cacau Tech, a gente acabou de abrir a filial nos Estados Unidos, também por uma demanda de mercado local. Então, o mercado vai te puxando. Ou como o Mike Tyson uma vez disse, você tem um plano até levar o primeiro soco, aí depois o plano muda. Isso é muito interessante, Henrique, porque esses anos todos, né, em contato com startups de diversos níveis, né, principalmente o pessoal mais na boca do funil, vamos falar assim, o pessoal que está mais começando, a gente vê muita pessoa apaixonada pela ideia. Né, e uma palavra que você usou aqui, que é muito, muito importante, é a palavra hipótese. A gente vai testar a hipótese e vai validar aquela hipótese ou invalidar aquela hipótese. A gente recebe muitas pessoas assim que estão no começo e estão apaixonadas e querem fazer tal coisa, surgia muito, né? Eu quero fazer um aplicativo de não sei o quê. Então, é interessante você falar uma experiência de um negócio, na verdade, dois, aí, um grupo, né? Que já fatura aí múltiplos 8 dígitos, né? 20 e poucos milhões, você falou agora, baseado no que o mercado está pedindo. Você vê qual que é a necessidade do mercado e você cria a solução baseada naquilo ali. E não querer forçar a sua ideia no mercado, que é aquela pecinha do quebra-cabeça que vai acabar não encaixando, né? Mas se o mercado que diz para você o que ele quer, você consegue ser muito mais assertivo e construir um negócio mais verdadeiro, né? O que você acha em relação a isso, Henrique? Em relação à ideia de negócio, ideia de startup, como é que você enxerga essa visão? Então, Gerson, eu trabalhei, esqueci de falar do meu background. Né? O meu background, eu sempre fui executivo de empresas de tecnologia americana, desde 97. Então, eu acompanhei toda a jornada de inovação, principalmente na parte de microprocessadores, lá nos Estados Unidos, o nascimento do mundo de venture capital e o que era empreender nos Estados Unidos. Então, esse modelo era bem claro, porque as empresas de tecnologia, a gente comprava empresas, a gente vendia empresas, de certa forma, a gente transitava, mas eu sempre era executivo, eu nunca tinha feito essa aposta de empreender. E aí, de fato, essa paixão inicial pela sua ideia é a sua maior fortaleza e a sua maior fraqueza ao mesmo tempo.
é a maior fortaleza porque é o que te faz, por exemplo, no meu caso, abandonar uma carreira executiva que até aquele momento de sucesso, para tomar um risco gigantesco no meio do governo Dilma, acreditando num conceito, num mercado que estava nascendo ali. E, ao mesmo tempo, ela é um problema, porque você está testando uma hipótese, como você falou, você tem que ter capacidade de mudar e pivotar o tempo todo. Você não pode achar, não, eu estou mais certo que o mercado, eu estou mais certo do que todos os meus concorrentes, ou eu estou mais certo do que os VCs. É provável que você esteja certo mesmo, mas não adianta você estar certo e o mercado não absorver aquilo que você está propondo, né? Então, você também chegar muito cedo é o equivalente a estar errado. Se você chega com um negócio muito novo agora, como a galera de Web 3.0 chegou há anos atrás, não ganha atração, porque ninguém consegue entender direito, não está regulado, o Banco Central pode te chamar, pode te proibir. Nos Estados Unidos, o SEC né, permite que você não tenha mais nenhuma conta bancária, então você tem que ir se adaptando ao cenário de mercado. E quando você está falando em finanças, serviços financeiros, né, e seguros, aí eu acho que você tem a obrigação de fazer uma pesquisa prévia, que é a parte regulatória, e tentar usar a parte regulatória ao seu favor, porque hoje a agenda de inovação no mundo regulatório, Banco Central e SUSEP, Banco Central você tem PIX, Banco Central você tem GREX, Banco Central você teve lá atrás SPB, você teve TED, então assim, Banco Central brasileiro é um dos que mais inovou ao longo do tempo. E a SUSEP vai pelo mesmo caminho, inova muito também no mundo de seguros. Então, essa parceria com o mundo regulador é muito importante. Então, você vai ter poucos que vão ser realmente disruptivos, né? O pessoal fala muito, fintech, eu conheço uma fintech disruptiva de verdade, no contexto global, que é o Nubank. Você tem a Revolut que está muito atrás, então é importante você ir se adaptando e é meio que uma mandala ou um Lego e você vai mudando ao longo do tempo, não tem jeito. Então, tem que ter voltando, tem que ter a paixão é que vai te mover a mudar o mundo, a gente tem que ter essa galera que acredita que vai ter inclusão financeira, que vai mudar o mundo, que vai ter um produto mais justo, que o Brasil vai ser melhor, mas ao mesmo tempo você não pode ficar parado nisso e convencido que só isso vai te gerar resultado. Você vai mudar muito de ideia e de produto. A sua empresa no ano 1 é completamente diferente no ano 3, no ano 5, no ano 8, no ano 10. Às vezes, o time de gestão, os sócios, os fundadores, eles podem levar uma empresa de 0 a 20 milhões, talvez 100 milhões, e pode ser que de 100 a 500 é um outro grupo de gestão, e de 500 a 2 bi é um outro grupo de gestão. Então, você tem que ter essa maturidade para não ficar com aquele sentimento, poxa, é minha ideia, é minha paixão, é meu filho ou minha filha, e eu vou levar para o resto da vida. Não, é muito dinâmico, você tem que escutar o mercado e ver para onde isso vai te levar. Deixa eu te dizer, na verdade, uma pergunta com um certo contexto. Eu conheço muita gente que diz assim, um dos meus maiores arrependimentos é não ter comprado Bitcoin em 2010. Né? Muita gente fala isso hoje. Só que, em 2010, não era óbvio. Não era óbvio. Se fosse óbvio, todo mundo tinha comprado. Não era óbvio. Então, existem muitas oportunidades que a gente não enxerga hoje, que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, caramba, em 2024, novembro de 2024, eu queria ter feito XYZ. E aí eu te pergunto, você que é um cara do mercado, que você está por dentro, que você vive e respira isso, para que lado está indo o mercado de insurtech, assim, de seguros, e para que lado está indo, já que você respira isso? O que você enxerga aí que é o futuro desse mercado para os próximos 5 a 10 anos? Eu acho que está indo para o lado... Bom, primeiro, como tudo, está indo para o lado de estar muito alicerciado, ancorado em inteligência artificial. Então, é isso que você tem que estudar, é isso que você tem que fazer. E, assim, sem entrar no hype de generativo, não. Inteligência artificial específico para resolver os problemas de seguro de transporte, de seguro corporativo, de seguro de grandes riscos, de seguro de celular, de automóvel, assim por diante. Então, assim, esse é o caminho. Em parceria com grandes seguradoras e grandes resseguradoras e grandes corretoras, ou seja, em parceria com um ecossistema bilionário aqui no Brasil, ou trilionário em dólares no mundo inteiro. Eu acho que esse é o caminho.
Daqueles que a gente chama de full stack, que é o nosso caso também, porque a gente tem uma empresa de tecnologia, e tem uma seguradora, full stack é meio que o puro sangue, é o cara que né, o equivalente ao Nubank no mundo de seguro. O caminho é muito mais em função de resultado, ou seja, você tem que dar resultado financeiro, você não pode ficar queimando caixa por um simples motivo. Não existe reversão de resultado histórico em seguradora. Não existe um case de uma seguradora que perdia 500 milhões de dólares, depois 200 milhões de dólares, depois 100 milhões de dólares e, de repente, reverteu o lucro, mantendo o market share, mantendo o crescimento. Isso não existe. Então, é diferente do mundo das startups tradicionais e é diferente do mundo até mesmo das fintechs. Você pega o caso do Nubank, ela queimou caixa até que ela virou e vai dar lucro agora por muitos anos. E essa era uma hipótese nossa desde o início, que a gente falava e a gente apanhou muito do mercado de maneira geral, dos fundos principalmente, e era respeitado pelas resseguradoras e seguradoras, porque eles já tinham visto isso 300 vezes no mundo inteiro ao longo de aí, centenas de anos que a gente tem a história de seguros global. Então, full stack, né, ou seja, seguradoras digitais, tem o seu espaço, tem um espaço de nicho, né? De ser muito digital, de fazer muita coisa com pouco, um alto nível de automação, dando resultado, e se você dá resultado, você é atrativo para um eventual exit, para uma aquisição, para uma fusão, para uma grande captação, e a parte de inteligência artificial como um provedor de serviços digitais, que é meio que a missão da Cacau-Tech. Tem muito espaço para isso, tem muito capim alto. A gente fala com seguradoras não só do Brasil como de outros países, você percebe que é mais ou menos a mesma coisa, é um mundo dos bancos há 10 anos atrás, mais ou menos. É interessante você falar da IA, porque assim, a gente vê, eu acho que 3 tópicos a gente falou aqui agora, você falou, que foram trend, né, que foram trend global, né, por exemplo, primeiro chatbot, né, teve uma explosão de chatbots aí em 2017, 2016, mais ou menos, nessa época, muita coisa explodindo, né, todo mundo fazendo chatbot de tudo. Depois a gente foi pro Web3, né, uma explosão aí, pô, vai mudar o mundo e tal, teve uma certa hype aí, e agora a gente tá vivendo aí, estamos nadando em cima da hype, não vou nem falar hype não, mas realmente de tendência, que é a IA, desde a explosão aí da generativa, né, que trouxe um holofote muito grande para todas as soluções aí, de 2022 para cá. Mas assim, como é que você enxerga que você consegue ir para uma tendência dessa? Porque, por exemplo, o Web3 existe uma grande possibilidade e provavelmente vai dar certo, mas feito você falou, pô, ele talvez encaixou no momento errado do time, talvez a regulação não chegou ainda, talvez seja mais 10 anos para ela pegar e funcionar do jeito que os visionários estavam dizendo. Então, assim, como é que você decide entrar numa tendência dessa ou não? Porque você, por exemplo, a empresa de vocês podia dizer, não vamos entrar na IA agora, porque talvez ela não esteja no momento certo, mas vocês entraram, né? Então, assim, como é que você decide que vai entrar numa oportunidade ou não? Eu acho que você tem que, na maioria das vezes, decidir, claro, tem que fazer sentido do ponto de vista econômico, você tem que ter essa disposição de energia, de tempo e, eventualmente, de recursos, mas acho que você tem que testar, porque é sempre uma hipótese, né? Então, por exemplo, no caso no nosso caso histórico, o chatbot foi um sucesso, nos levou a um outro patamar, a um patamar internacional, permitiu que a gente fizesse negócios de forma muito enxuta, e era um negócio super básico, mas era um chatbot específico para seguros. Acho que aí está o valor, é o caso de uso, qual a solução de problema que você está abordando. Então, aí foi um sucesso. Agora eu vou falar de um insucesso. Quando começou a história de NFT, eu já estava há um bom tempo no mundo cripto, eu não comprei lá em 2010, mas eu comprei lá atrás Bitcoin, e me arrependo também de não ter comprado mais, não é de não ter comprado, é de não ter comprado mais, como todo mundo, eu acho. Mas a gente começou a fazer a pólice de seguro no formato de NFT, a gente faz até hoje. Hoje, quem for cliente Cacau, comprar um seguro da Cacau, recebe uma NFT, uma pólice no formato de NFT, não necessariamente com valor, né, para ter uma valorização, mas com uma arte, uma NFT, que a gente usa Polygon como a cripto escolha. Quando a gente tomou essa decisão, isso ganhou
teve um impacto muito grande no mundo do cripto. Até que a gente foi convidado para falar em Singapura, porque o mundo da Ásia amava NFT, Tailândia era um dos maiores lugares para falar de NFT, para ter NFT, e foi fazer uma palestra em Singapura por conta disso. E saímos muito nesse meio cripto. Mas, na prática, ninguém nem sabe que a gente tem a policy de NFT, poucas pessoas utilizaram. Então, assim, a gente teve como teste tecnológico, foi um barato, é um projeto que a gente guarda com muito carinho até hoje, mostra em casos teóricos. Para o mundo cripto foi muito bacana, mas para o comprador de seguro de celular, nem sei o que é NFT, talvez eu saiba, beleza, e vamos que vamos. Inteligência artificial, aí eu acho que é um pouquinho diferente, porque, na verdade, ela é uma forma de você automatizar um problema, pequeno, médio ou grande. Né? E aí, as empresas vão começar nos pequenos, vão passar para o médio e vão resolver os grandes problemas, como, por exemplo, cura do câncer, como, por exemplo, Parkinson e assim por diante. Então, eu acho que é meio que não tem volta. Na verdade, é assim, de novo, você tem que voltar para a sua hipótese, né? Você não vai querer resolver todos os problemas do mundo com a sua IA. Isso acho que não existe. Você já vai usar um motor que não é seu, que é a AWS, ou Google, ou Palantir, enfim, GPT, Anthropic, Mistral, e vai buscar uma solução. E acho que as empresas que vão ter sucesso são aquelas que vão ser especialistas. Então, assim, no nosso caso, para o mundo financeiro de seguros. Né? Vão ter startups que vão focar em oncologia, e eu acho o máximo que elas façam isso. Né? O que não dá é para resolver todos os problemas. Então, eu acho que o IA é um pouquinho diferente, está muito rápido, a transformação é muito grande, acho que todo mundo percebe isso, fazendo consulta simples ao GPT, às suas novas versões, mas no fundo, você está resolvendo problemas automatizando de forma digital, é isso que você está fazendo. Então, a inteligência artificial nada mais é do que isso. E você vai ter saltos de produtividade, porque você vai passar, eu falei ali os números do grupo com relação a funcionários, pode ser que a gente multiplique o faturamento do grupo por 10 com o mesmo número de funcionários, porque você agora está usando pesadamente a inteligência artificial. Então, esse é um efeito. E aí, entrando até numa polêmica, não sei se você vai perguntar ou não, mas eu já respondo antes mesmo de você perguntar, mas vai substituir emprego? Não, eu acho que vão surgir novos trabalhos, já estão surgindo novos trabalhos, a gente recebe demandas específicas de inteligência artificial. Então, assim, uma nova linha de receita para a Cacau-Tech, uma nova linha de resolução de problemas, né? Mas é muito mais fácil de resolver, você não precisa de tanta força bruta, você vai buscar ajuda da máquina mesmo. Porque, assim, a tecnologia, ela existe para a gente aumentar a nossa produtividade desde que o homem está na idade da pedra, né? Assim, você tentava pegar uma fruta alta numa árvore e não conseguia pegar porque tinha que escalar, não conseguia. O ser humano inventou a vara, aí com a vara ele cutuca ali, pô, aumentou a produtividade dele, melhorou a vida. Então, assim, isso quer dizer que vai tirar o trabalho dos homens das cavernas, conseguir escalar aquela árvore ali? Sim, mas essa pessoa vai se aproveitar de outra forma, porque não tem como voltar atrás, né? Um exemplo muito interessante que eu enxergo, que às vezes até dá problema, que é o seguinte: antigamente, né, nos shoppings, né, nos principais shoppings, né, aqui que existia, no estacionamento tinha uma guarita, que você entrava na guarita, você passava ali e tinha uma pessoa que lhe entregava o bilhete, né? E na hora de você sair, você parava na guarita da saída e pagava o bilhete ali. Com a automação das catracas eletrônicas, essas pessoas saíram do trabalho. Então, assim, quer dizer que a gente vai ter que ficar na guarita para sempre, né? Eu acho assim, eu não sei nem se é até polêmico o que você falou agora, mas eu acho meio preguiçoso esse raciocínio, sabe? Tipo, de achar que está tirando o trabalho das pessoas, porque desde que muda, a tecnologia serve para melhorar a produtividade e deixar a vida melhor. As pessoas que faziam aquele serviço ali vão precisar se readaptar, como todo mundo precisa se readaptar para a vida. A vida, ela vai adiante, né? A humanidade, ela está sempre avançando. Então, não tem muito para onde correr, não tem choro nem vela, vamos dizer assim, né? Tem que se adaptar e melhorar e dar graças a Deus que as tecnologias estão melhorando a nossa vida. Eu enxergo dessa forma, sim. E, Gerson, e é o que você falou, historicamente, os saltos de produtividade, eles representam, geralmente, aumento de receita, arrecadação e tudo mais, e aumento de empregos. Então, você pega, por exemplo,
nos tempos antigos existiam pessoas que contavam as histórias que tinham acontecido. Depois, surgiu escrita, surgiu a imprensa, isso passou a ser registrado. Então, esse emprego de contar o que estava acontecendo, de forma formal, ele deixou de existir, mas você tem novos empregos que acabam surgindo e novos ecossistemas que acabam sendo criados em torno disso. Mesmo caso, quando começaram a aparecer os carros lá nos Estados Unidos, você tinha o sindicato do pessoal das charretes ali que trabalhava, começou a protestar, ficaram bravos, porque iam perder, mas se você pegar o ecossistema da indústria automobilística, o que criou de emprego, o que criou de arrecadação de imposto, o que criou de valor, né, de enterprise value para as empresas, de valor aos acionistas, de valor à sociedade, é muito maior. Eu concordo plenamente com você. Então, assim, vão ter outros trabalhos que aparecem por aí. Pega, por exemplo, um que está super em pauta, né? Os influenciadores. De certa forma, os influenciadores devem o trabalho à inteligência artificial, a machine learning, é um algoritmo que está lá impulsionando algo Exato. que é interessante para aquela plateia. Né? Exato. Isso não existia. Né? Isso não existia. E pode ser substituído por um avatar, pode ser substituído por uma inteligência artificial, mas vão surgir outras coisas a serem feitas. Tem coisa que a gente não consegue prever, né? A gente não consegue prever, porque assim, você falou de avatar, tem ferramentas muito boas de geração aí de avatar hoje em dia, né? Que replica a pessoa, ela fica ali. Eu acho que vai existir dois nichos aí nesse espaço específico que você falou de avatar. Eu acho que vai ter muito influenciador avatar, e as pessoas vão começar a consumir isso, filme gerado por inteligência artificial, e vai ter essa aumento de produtividade para fazer esses conteúdos. Eu acho que isso aí vai surgir. Só que ao mesmo tempo, e olha que eu sou um cara de tecnologia há muito tempo também, assim, eu vivo tecnologia, vivo automação, vivo tudo isso aí, mas eu acredito que o fator humano sempre vai ter um nicho, sempre vai ter o filme que foi feito com atores de verdade, que as pessoas vão querer assistir do filme com ator de verdade. Vai ter o influenciador que grava vídeo para o YouTube, que é o meu caso, que as pessoas vão dizer assim, eu prefiro assistir o cara que grava sem IA. Tipo, vai ter um nicho. Eu acho que sempre vai ter uma coisa e outra, porque assim, o ser humano, a menos que o Elon Musk e sua turma realmente comecem a implantar chip na cabeça da gente, a gente deixe de ser humano puro e vire uma espécie de androide e a gente mude realmente completamente a nossa forma de interagir na sociedade, mas eu acredito que sempre o ser humano vai valorizar o ser humano. Entendeu? Eu acho que isso aí sempre vai acontecer. Mas estamos filosofando aqui já, né? Uma busca por experiências, né, Gerson? Você pega, assim, de certa forma, a gente já é Android, né? A gente já não é totalmente humano, né? Você tem um você tá com fone aí no ouvido? Eu tô com fone aqui no ouvido, né? Exato. Você tem fone, você tem um telefone que hoje um iPhone ele equivale ao processamento de um mainframe de antigamente, dos grandes bancos. Aí você tem um monitor do seu relógio que te dá passos, batimento cardíaco e tudo mais. Mas é isso, né? Quer dizer, qual a experiência que você busca? Né? Você busca a experiência de um show virtual ou de um show real? Né? Eu acho que cada vez mais você vai ter essa escolha. A nossa geração, né? Eu acho que eu sou uma geração até um pouco mais antiga, mas a minha geração, então, Gerson, eu gosto mais do humano. Então, por exemplo, eu fui DJ amador, sempre gostei de música eletrônica, então eu gosto quando o cara erra a virada. Eu sei que ele está virando a música. Se ele não erra, é porque ele está com autosync ali, está programado, então, por isso que ele não está errando. Então, olha que interessante. A mesma coisa, eu acho que acontece para quem gosta de filme, para quem gosta de teatro, para quem gosta de livro. Eu, particularmente, gosto de ler livro no papel, mas eu também, muitas vezes, leio no Kindle, porque é melhor, é mais fácil, é mais prático, num voo, em trânsito, assim por diante. Então, essas coisas acabam convivendo, e a gente tem que ver muito as novas gerações. Eu tenho uma filha de 11 e outra de 8, que eu posso dizer assim, elas estão totalmente contextualizadas no mundo digital. A gente não permite mídias sociais, mas permite um pouquinho de YouTube e comunicação com amigas por Teams ou por WhatsApp. Mas elas gostam também de experiências humanas, isso dá para perceber. As próprias amigas, essa galera gosta de se encontrar mais. Então, assim, acabam fazendo ali, às vezes eu chego à noite, elas estão fazendo um call, tem um monte de menina gritando lá no telefone, mas elas marcam de se encontrar. Então, o fator humano, pelo menos por enquanto,
eu acho que ainda permanece. Não sei como é que vai ser no futuro para as novas gerações, mas pelo menos por enquanto, sem o implante de chip, ela permanece e, de certa forma, o telefone é um implante de chip, né? Ele É só está verdade. externo. Exatamente. O telefone, ele é como se fosse um neocórtex fora da cabeça da pessoa, né? O neocórtex é a parte de processamento, né? A parte mais racional da pessoa, que tem essas memórias assim que a gente consegue guardar de mais curto prazo, mas é como se a gente tivesse um pedaço do cérebro extra com a capacidade de processamento e armazenamento quase infinito, e a gente consegue o tempo todo. Uma dica, né, que uma pessoa há muito tempo me passou, na verdade foi algum vídeo no YouTube que eu vi que o cara falava o seguinte: olha, a melhor forma de você é, o cérebro, ele guarda informação, mas ele fica estressado. Ele estressa para guardar informação. Por exemplo, se eu tenho uma call com o Henrique, tal dia, pô, hoje é dia, estamos gravando dia 28. Se eu tenho uma call com o Henrique dia 28, se eu tenho que lembrar isso, se tem que estar no meu cérebro para lembrar, gera um estresse, porque está gastando energia para lembrar daquilo ali. Então, qual que é a melhor coisa do mundo que você pode fazer? Coloca no calendário, coloca na agenda do celular. Porque você tirou uma informação que você não precisava guardar e que está no seu neocórtex artificial fora, que vai lhe lembrar na data certa, você não precisa gastar aquela energia para ter aquilo ali, né? Aquele ATP ali da célula. Então, as tecnologias surgem para isso, né? Para facilitar cada vez mais. Mas vamos voltar um pouquinho para o business, tá? A gente poderia filosofar aqui muito aí sobre tecnologia, sobre o que vai ser aí, mas eu quero voltar um pouquinho para o business aqui. Henrique, me fala uma coisa. Vocês estão há quantos anos com esse grupo, com esse negócio? Você falou da Dilma para cá, né? Deve ser 2014, 2015, mais ou menos? Total de 8 anos e meio, né? Indo para 8 anos e meio, de Cacau Seguros, o Cacau Tech 2 anos. Me diz uma coisa. Empreender eu estou usando uma nova analogia que é como se fosse mastigar pedra, né? Você está ali mastigando pedra, porque sempre tem um Um desafio novo. vidro. Um O vidro. vidro, né? Exato. E assim, quais foram as mastigadas de pedra que vocês tiveram aí ao longo dos anos? Assim, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram para chegar onde vocês estão hoje? Nossa, foram muitos. Eu acho que citar alguns exemplos, né? De largada você tem um problema de inanição, né? A gente fez uma rodada de investimento com investidores individuais, mas aquilo é efêmero, né? E mesmo você falando com startups aí que levantaram 20, 30, por exemplo, eu sou investidor numa startup que levantou 1,5 bilhão de reais e teve problemas e tem problemas financeiros. Então, assim, só muda o tamanho do problema. Você fala com gente que fatura muito, né? Você está fazendo emissão de debentures, né? E está fazendo emissão de equity. Então, essa questão de emissão de caixa é um problema constante, porém, no começo, você está na UTI. Então, a startup nada mais é do que uma empresa na UTI. Então, qualquer coisa, você está sempre à beira da morte. E isso, para os sócios iniciais, para os cofundadores, é muito pesado. Tem dia que isso é muito pesado, principalmente se você já tem filhos, se você já tem outras responsabilidades, é casado, assim por diante. Então, tem uma carga emocional e mental que é muito forte, e aí a minha recomendação é faça muito esporte, para contrapor isso, para você conseguir, né? Você vai sentir tanta dor que quando vê a dor do negócio, você está um pouco mais tranquilo. A outra coisa que você leva algum tempo também, assim, contratar gente muito melhor que você. No começo você não tem dinheiro, então isso não é um problema, mas quando você passa a ter condições de atrair gente de qualidade, você tem que ter esse componente muito forte, e é difícil você perceber, porque você tem um pouco de uma síndrome de empreendedor falso, né? Você acha que aquilo não é realidade, você acha que você está se enganando e enganando a todos. Então, imagina se uma pessoa de alta qualidade, um profissional de alto gabarito vai vir trabalhar com você, vai aceitar o seu risco, parte do seu risco, em determinado momento. Então, depois você vai perceber que, na verdade, para quem está de fora do mundo de startup, as histórias são bonitas, porque ninguém está vendo as porradas que você está levando. Está vendo lá que você foi fazer uma palestra em Singapura, que você fez um happy hour aqui em São Paulo, que tirou foto, que o time cresceu, o faturamento, né? Que vai para a mídia, na maior parte das vezes são as notícias positivas.
E aí, por último também, eu acho que é o senso de urgência. E aí eu aprendi muito isso quando eu trabalhei numa empresa chamada ServiceNow, com o CEO é o Frank Slutman. Tem até um livro que eu recomendo para a galera ler, que chama Amp It Up, AMP It Up, que ele sempre é um cara que sempre encurtou os prazos. Então, basicamente, você chegava para ele e falava assim, puxa, eu vou te entregar isso em 3 semanas. Eu assim, tá bom, então semana que vem a gente se encontra aqui, você traga o negócio. Ele acredita, e eu acho que faz sentido, que quando você comprime o timeline, você comprime o tempo de entrega, o resultado é superior do que o prazo estendido. Que a pessoa começa a ficar criativa, começa a trabalhar, começa a falar com a pessoa que não ia falar, ela liga para o concorrente, ela liga para um parceiro, e o negócio acaba acontecendo. Então, a sua função é acelerar, como cofundador, é sempre acelerar o andamento das coisas. Porque senão você não vai chegar, senão tudo pode ficar para a semana que vem, tudo pode ficar para o mês que vem, para o ano que vem. Então você tem que acelerar, você tem que dar aquele senso de urgência e mostrar que o ano ainda não acabou agora, no final de novembro, a gente ainda tem um mês inteiro, quase inteiro, e isso só vem com o tempo, acho que esse que é o problema, né? Então, assim, esse conhecimento, por mais que a gente fale, por mais que a gente escute de outros empreendedores que estão fazendo coisas maravilhosas há muito mais tempo, você tem que meio que viver um pouco disso para entender, né? Mas, assim, resumindo, cuidado com a saúde mental, principalmente no começo, faça muito esporte para fazer um contraponto, tente sempre contratar as melhores pessoas possíveis e você vai se surpreender, porque as pessoas vão acreditar, muito provavelmente vão embarcar na sua jornada. E, por último, aceleração. Aceleração é o mais importante. Show de bola, Henrique. Então, estamos chegando aqui no nosso final do nosso bate-papo. Me fala o seguinte, faltou te perguntar alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal aqui? O que a gente pode ser o nosso, né? Espero que tenha sido uma mensagem positiva, né, de empreendedorismo, mas o recado que eu quero dar é que é uma experiência positiva. Hoje mesmo, antes desse podcast, a gente estava no almoço aqui e um amigo perguntou se eu me arrependia ou não, o que eu achava da experiência de 8 anos. Eu falei que não, que foi a melhor experiência pessoal e profissional da minha carreira, de ter empreendido. O nível de aprendizado é muito grande, o nível de coisas diferentes e sair da sua zona de conforto também é legal, isso só te traz crescimento. Tem muito risco, o Brasil é burocrático, é muito mais arriscado, o mercado não é tão grande quanto parece, tem tributação pra caramba, a tributação é maluca, mas vale a pena e é isso que vai trazer crescimento para o nosso país, é isso que vai trazer impacto social para o nosso país. Então, eu incentivo todo mundo a, pelo menos, testar a hipótese. Pode não ser correta, mas pelo menos teste a sua hipótese, pode ser um grande sucesso. E o sucesso não é ser um unicórnio, o sucesso não é ser um Nubank. Aí você está falando no funil, né, no finalzinho, né? Poucas empresas vão ter este sucesso. Sucesso pode ser para você, por exemplo, ter uma empresa que pague seus custos por algum tempo, ou pelo resto da sua vida. Então, são camadas diferentes de sucesso. Então, tem um pouco de aceitação aonde você pode chegar. Acho que não tem limite aonde as pessoas podem chegar, de verdade, eu acredito nisso, mas você também tem que aceitar que não é porque existe um exemplo no Nubank que você vai ser o Nubank do seu segmento, né? É improvável, pode acontecer, mas é improvável. Mas não é por isso que você deveria deixar de empreender. Show de bola. Henrique, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um baita bate-papo legal aqui que a gente teve. Como é que o pessoal pode fazer para saber mais informações sobre o teu negócio? Como é que eles podem seguir? Qual que é o melhor direcionamento? Não, a melhor forma no LinkedIn, Henrique Volpe. Pode me seguir lá, pode conectar, pode mandar mensagem, a gente está sempre aberto para conversar. Cacau e Cacautech também vai achar lá. Pessoalmente, eu publico também bastante conteúdo no X, no X, né, que é Volpe IT, no Twitter, X. Mas esses 2 canais você vai encontrar bastante coisa e a gente está sempre aberto para conversar com quem quer empreender, com quem quer inovar. Show de bola, Henrique, muito obrigado. Pessoal, vocês estão aqui acompanhando, então sigam o Henrique aí, Henrique Volpe, lá no LinkedIn, para vocês continuarem esse papo com ele por lá. Se você está vendo pelo YouTube, deixa o seu curtir aqui, comenta aqui no canal. Se você está pelo podcast, então deixa um review, faz toda a diferença. Muito obrigado, Henrique. E, pessoal, lembra-se, bota para quebrar e valeu!